Ah, pessoal, no finalzinho do vídeo eu queria estar dizendo isso. Uma das coisas que deixou a gente também num susto, eu uso um editor de vídeo e nesse editor de vídeo ele tem algumas faixas de áudio, né? E quando eu vi, no caso, tava dando no caso como conteúdo reutilizado, como se fosse algo de direitos autorais na plataforma do YouTube. Então, por essa razão, eu vou ficar sem edição, sem áudio, sem música nos nossos vídeos por um período de tempo, até eu achar alguma coisa que eu realmente possa estar aplicando, né? Até a intro do nosso canal nós tivemos que mudar e colocamos aí a música, algumas coisas, algumas faixas que algumas IAs produziu pra gente. Mas enfim, é isso, pessoal. Falou, fique com Deus. Tchau, tchau. Salve, pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Caial ou TGP, se você preferir, para mais um vídeo do canal TGP em Foco. Estamos aqui numa pracinha aqui e com o nosso carro de batalha aqui. Pessoal, eu queria pedir desculpas por eu não ter feito o vídeo da semana passada. Foi por motivo de força maior. Tinha comentado um pouco sobre a questão de alguns problemas de saúde. Depois, no dia 3 ainda de janeiro, eu tentei sair para fazer um rush, machuquei o meu joelho. E aí isso me atrasou mais ainda. Mas estamos aqui, meu joelho ainda tá inchado aqui. Ai, tá inchado aqui, ó. Uma distensão brava, tá doendo, só bexiga. Mas a gente tem que fazer o nosso rush. Então eu me esforcei hoje aqui para tentar vir pra rua, tanto também para fazer o vídeo de hoje. E como nós não tivemos o vídeo da semana passada, eu vou tentar fazer uma dobradinha aqui, vou tentar fazer no tempo limite, né? Para quem acompanha o canal TGP em Foco no YouTube, eu fiz uma enquete, algumas perguntas, se você puder, no caso, dar uma acompanhada e responder lá na aba Comunidades, tá bom? Aí a gente tá tentando aí melhorar os nossos conteúdos, tá? Enfim, hoje nós vamos falar sobre o Gênesis capítulo 2 primeiro e depois nós vamos falar também sobre o Gênesis capítulo 3. No Gênesis capítulo 2, né, depois de tudo que Deus estabeleceu, Adão dominando os animais como ele tinha que ser, dominando a natureza que Deus havia criado e também cultivando o jardim que Deus havia estabelecido para ele. Ele estava dominando e catalogando os animais, né? Porque aquilo que você domina, você nomeia, né? Você diz, foi fácil, foi médio, foi difícil. Então ele começou a catalogar os animais que ele estava dominando. Então ele estava fazendo a função de catalogar os animais, cultivar o jardim, e chegou um certo momento que Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só, né? Então ali Deus fez ele cair num sono profundo, tirou de Adão uma costela, dessa costela ele fechou o lugar, né, que ele abriu para tirar a costela, e formou uma companheira, né, uma mulher, para colocar ao lado de Adão. E quando Adão acordou do sono profundo, viu a mulher, falou assim: e esta será a varoa, pois foi tirada do varão. E essa é osso do meu osso, carne da minha carne. E enfim, e ele estabeleceu ali, dizendo que deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, ambos serão uma só carne e tal. Ali foi estabelecido o primeiro casal ali, né, no Éden. E antes de a gente seguir para o capítulo 2, vamos pincelar aqui esse capítulo, ou melhor, antes de passarmos o capítulo 2, vamos pincelar aqui esse capítulo, o capítulo 3. Vamos pincelar esse capítulo 2. Não é bom que o homem esteja só. Quando a gente fala de Adão e Eva, o pessoal a gente só enxerga quesito de casal, casamento. E não é. Não é bom que o homem esteja só. A Bíblia fala também, se não me falha a memória, em Provérbios ou Eclesiastes, agora eu tô com um probleminha na memória, gente, dá um descontinho. Que diz assim, que não é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o outro. Mas ai daquele que anda sozinho, porque se ele cair, quem o levantará? É melhor dois do que um, porque se um dormir junto com o outro, um esquenta o outro. Um esquenta o outro. Quando você tem duas pessoas, que nem os pintinhos, né? Que eles se juntam ali, fica tudo encolhidinho, os filhotinhos, né? Deita tudo junto, para um esquentar o corpo do outro. Mas ai daquele que tá sozinho, quem o esquentará? E assim, o dobrão de 3 cordas, né? O dobrão de 3 cordas dificilmente será rompido, né? Porque é onde que tem união, Deus se faz presente. Então, eu não estou falando de casamento, de homem e mulher, eu estou falando de companhia.
Quando eu cheguei em São Paulo, né, de uma situação complicada que eu passei, de 2022 para 2023, eu cheguei aqui totalmente acuado, parecia um bicho, estupidamente antissocial, isolado. E o que no caso me salvou e ainda está me salvando é porque eu tive pessoas que se aproximaram de mim, que me deram suporte e que não me deixou eu me isolar. Porque no isolamento eu ia acabar perecendo sozinho. Então, não se trata de somente não de ter uma companheira, alguém do sexo oposto, enfim, tem pessoas que se envolvem com o mesmo gênero, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu tô falando, não tô falando tipo de coisas maritais, eu tô falando de companhia. Não é bom que nós estejamos só. Porque se Deus olhou do céu e viu que não é bom que o ser humano esteja sozinho, é porque realmente não é bom. Às vezes a gente se isola no nosso mundo e tudo na nossa vida se torna mais difícil. Nós vamos definhando aos poucos, aonde a gente pensa que nós estamos avançando e na verdade nós estamos definhando. E quando a gente vê, a gente perde até mesmo a capacidade de nos socializar com as pessoas. Então, uma das coisas que o Projeto Reset teve que me ensinar é exatamente isso. Que nem tudo a gente consegue vencer sozinho. E que mesmo aquilo que a gente não consegue vencer sozinho, isso não justifica a gente se isolar da sociedade. Não é bom que a gente esteja só. Porque, por exemplo, nessas questões de enfermidades, eu estive sozinho em casa, mas e se eu tivesse, no caso, pessoas ao meu redor que me dessem suporte como me deram? E eu vou falar. Lembra quando eu falei sobre o suporte que eu tive que vender as vestes, né? Lá da pessoal da plataforma da Cost TV vai entender. Tive que vender a veste lá que eu tinha na plataforma para poder, no caso, quitar as minhas pendências de dezembro para janeiro. Então, teve pessoas que me deram apoio. Ó, por exemplo, teve o canal Ideias e Lucrubrações. Eu tenho dificuldade para falar esse nome, que me deu aí um apoio, que me deu aí 30 likes, que me deu um suporte bem legal. Também o senhor do Pirolo, que também me deu um suporte, até fez um vídeo do nosso humilde canal, lá no vídeo no canal da Máfia do Like. Muito obrigado, senhor do Pirolo, obrigado pela força, divulgando aí nosso canal, muito obrigado mesmo. Também teve outras pessoas que vieram, deram um like pra gente, nos deram uma força. E também, no caso, a Sheila, né, do canal Tô Chegando, nos deu uma força também. No caso, uns likes aí que nos ajudou bastante. E se eu tivesse, no caso, totalmente isolado? Isso por quê? Porque eu falei, olha, gente, eu vou vender minhas vestes e vou vender tudo que eu tinha. Eu falei assim, mas não é tanto isso. Eu falei assim, mas quando esse tanto que eu tô vendendo é tudo. É tudo que eu tinha. É muita. Pra mim é muito porque era tudo. Eu tava doente, não tinha como sair para trabalhar, fazer minhas vendas dos meus doces, já com as limitações que eu tenho, e de quebra ainda, tipo, foi isso que me deram força. O like deles me deram um apoio para eu poder, no caso, continuar no jogo, continuar fazendo meus engajamentos, continuar podendo estar ainda no controverso, né? Fazendo ali o nosso julgamento dos vídeos e ganhar aí as nossas moedinhas. Isso foi o que me ajudou. Mas e se eu tivesse totalmente assim solado, se não falasse nada, fosse um bicho do mato, eu ia perecer. Eu ia definitivamente perecer e não ia conseguir ter a mínima chance de pelo menos reagir a esse momento difícil. Então não é bom que o homem esteja só. É a primeira coisa, a primeira lição que a gente vai trazer no dia de hoje, que a gente vai ser essa dobradinha. E qual é a segunda? No Gênesis capítulo 3, né? Depois que Adão já tinha uma companheira ao qual eles estavam aí talvez dividindo as tarefas, Adão talvez fazendo a função de catalogar os animais, que é o que faz mais sentido, né? Ele fazendo a função de catalogar, dominar e catalogar os animais, enquanto Eva cultivava o jardim. No meio das árvores apareceu uma serpente e começou a perguntar para Eva: o que Deus falou para vocês? Assim, olha, a gente pode comer de todos os frutos daqui, menos daquela árvore dali da ciência do bem e do mal, porque se a gente comer no dia que a gente comer, a gente vai morrer. E aí a serpente chegou e falou para elas o seguinte: olha, não é bem assim. Deus não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comer, vocês vão ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal.
E aí Eva criou aquele desejo de, né? O desejo de ser superior, o desejo de evoluir, de ser superior. E viu que o fruto era bom, agradável aos olhos, né? E comeu. Não somente comeu, como foi até Adão e levou o fruto para Adão e falou: come, Adão. E aí ele viu que a mulher não morreu e acabou comendo também. Às vezes, a gente não dá atenção aos pequenos sinais. A chave do primeiro vídeo é que não é bom que estejamos só. Isso de fato. Mas a segunda chave dessa segunda parte do vídeo, dessa dobradinha, vamos chamar de cuidado com anomalias. Como assim, Tiago? Deus fez a natureza e, claro, ele pode fazer que nem houve um momento na Bíblia que Deus abriu a boca de uma jumenta e fez a jumenta falar com o profeta Balaão por ter a necessidade, né? Por ter a necessidade de trazer o profeta de volta à vontade de Deus. Mas normalmente, naturalmente, animais falando é anomalia. Então cuidado com anomalias, porque às vezes essas anomalias é o que vai acabar comprometendo totalmente o nosso jardim. Sabe gente que dá papo, escuta papo de serpente? Cuidado com esse tipo de pessoa. Você não vai fazer acepção de pessoas porque isso daí não é nenhuma atitude cristã. Só que tem pessoas que você não vai trazer para tomar café na tua mesa. Entende? Tem pessoas que você vai atender no portão da tua casa. Tem pessoas que você vai cumprimentar elas assim na rua. Nem todo mundo é pessoas com quem nós devemos nos associar. Porque, às vezes, a serpente está plantando exatamente a destruição que você está tentando evitar. Houve um certo momento da minha vida, não vou entrar em muitos detalhes porque eu não posso. Mas assim, digamos que eu estava lavando louça. Ou melhor, eu não vou falar de mim não. Houve um certo momento na vida de um certo rapaz que ele estava lavando louça e de repente uma pessoa que estava perto dele pediu para ele uma faca. E ele pegou, lavou a faca, porque estava lavando a louça, ele lavou a faca e entregou a faca na mão dessa pessoa. E essa pessoa, no caso, na hora que ela pegou a faca na mão, ela escutou uma voz falando no ouvido dela, dizendo: enterra a faca na barriga dele. E a pessoa até ela se surpreendeu e se assustou. Depois, mais pra frente, essa pessoa também escutou umas outras vozes aí meio esquisitas. Gente, cuidado com anomalias. Tem coisas que a gente vê com pequenos sinais. E esses pequenos sinais já é o grande sinal de Deus que tem alguma coisa errada. Cuidado com anomalias, para que você não venha comprometer o jardim de Deus, o jardim que Deus está preparando através dos seus esforços. Cuidado com anomalias, para você não acabar estragando tua vida de novo em cima, porque se nós chegamos ao projeto reset é porque precisamos resetar. Para você não estragar de novo, não deixar de novo acontecer a destruição que fez você chegar no ponto que você chegou. Então, essas são as duas lições do vídeo de hoje. E é isso que nós temos trazido para as nossas vidas. Não é bom estejamos só? Para quem sabe, eu encaro a questão de depressão crônica, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada, depressão crônica e recorrente. E o que eu estou fazendo? Me esforçando. Porque eu não sei, eu gosto de agregar pessoas, eu gosto de fazer amizade, mas a vida está me ensinando essas lições. E é isso que eu estou compartilhando com vocês. Cuidado com anomalias. Nem todo mundo pode estar sentado na nossa mesa. E você ama o teu próximo como a ti mesmo, mas você pode amar ele na casa dele e você na sua.
Se você precisar ajudar o teu próximo, você vai lá e manda o suporte para ele. Mas cuidado quem você traz dentro da tua casa. Não se isole. Se associe com boas pessoas, pessoas que tenham a mesma visão que você, que queira crescer, que queira, no caso, construir. Mas cuidado com anomalias. Quer uma âncora boa, uma bússola boa? A Bíblia. É nela que nós estamos inspirando o projeto Reset. E quando você vê alguma coisa que não está procedendo, recua. Se afasta. Às vezes, todos nós estamos sujeitos a cometer uma falha, trocar o pé pelas mãos, falar uma palavra mal colocada, todos nós. Mas cuidado com anomalias. Tem coisas que são sinais de alerta. Fique atento aos sinais, para que você não venha comprometer o jardim que Deus tem preparado para você, ok? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like que nos ajuda e nos fortalece. Você que é da Cost TV, deixa aquele Crypto Life, que é aquele GVzinho, né, o Gift Bot, presentinho, se puder. Deixe seu comentário também, o que você tem achado dos nossos vídeos até aqui. Também, na aba de comunidade do YouTube, eu tenho deixado ali uma enquete sobre o canal. Se você puder dar uma olhadinha lá no canal TGP em Foco, dá uma olhadinha também, deixa lá a sua opinião sobre as enquetes. São 4 enquetes que eu fiz ali. Se você puder responder, ficaria muito grato. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.